A gente continua com o nosso Santo Café e o assunto segue sendo saúde. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre os riscos do nascimento prematuro. Segundo a OMS, em 10 anos, mais de 152 milhões de bebês nasceram precocemente no planeta, o que pode provocar inúmeros problemas para a saúde desses recém-nascidos. Eu vou conversar com a neurologista da infância e adolescência, a Geânia Cristielles Damasceno, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Olá, bom dia, Wilker. Bom dia, pessoal. Que bom, que honra estar aqui com vocês. Muito bom te receber também, ainda mais para falar sobre um assunto tão sério e um assunto que a gente conversa pouco, né, doutora? Para começar, eu gostaria de saber o que exatamente é considerado um nascimento prematuro. Bem, é considerado um nascimento prematuro aquele bebê que não está pronto, ou seja, ele nasceu antes de 37 semanas de idade gestacional. Habitualmente, um parto considerado a termo, no tempo certo, geralmente é em torno de 39, 40 semanas. Porém, antes de 37 semanas, a gente considera sendo um bebê prematuro. Certo, doutor. Então, 37 semanas é o parâmetro ali, né? E quais são os principais fatores de risco para o nascimento prematuro? Alguma atitude da mãe, da gestante, pode provocar isso ou não? O que pode causar a prematuridade? Com toda certeza, a causa mais importante é a falta de um adequado pré-natal, uma adequada assistência médica no pré-natal. É muito importante que as gestantes sejam muito bem acompanhadas, que façam suas consultas de modo periódico, conforme as orientações, para que a gente consiga evitar fatores assim, de risco que a gente consegue manejar durante esse período, né? Então, assim, tem que ter muita atenção aos sangramentos que estão ocorrendo, tem que ser informado, processos infecciosos, controle de pressão, avaliar se essa gestante está aí aumentando o nível de açúcar no sangue, que no caso do diabetes gestacional, né, diabetes na gravidez. Então, são fatores assim, de risco importante que a gente pode monitorar e assim evitar que esses bebês nasçam prematuros. Tá certo, tá explicado, doutora. A gente vai fazer uma pausa aqui no nosso programa, coisa rápida. Peço para que você continue aqui com a gente, porque no segundo bloco aqui do Santo Café, a gente vai continuar tratando sobre esse tema, prematuridade. A OMS já se manifestou preocupação com relação a esse tema, por isso é importante a gente se informar. A informação é uma ferramenta fundamental para evitar problemas, tá bom? E eu quero saber, doutora, como que os bebês prematuros são acompanhados após o nascimento para detectar possíveis problemas neurológicos. Existe algum acompanhamento que é indicado nesses casos? Sim, inicialmente esses bebês eles ficam aí nas unidades de terapia intensiva neonatal e recebem todos os cuidados, especialmente para que sobrevivam. Né, os bebês prematuros, eles têm maior risco de alterações no pulmão, no aparelho respiratório, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ficar atento, questões gastrointestinais, lembrar que são imaturos, né? E após esse longo período de internação, para uma boa parte desses bebês, conforme essas necessidades, com correção de processo infeccioso, ganho de peso, a capacidade desses bebês saírem das UTIs já sugando, mamando, né? Daí eles começam a ter a necessidade de um atendimento sequencial para investigação aí de possíveis sequelas da prematuridade. Então a gente sabe, por exemplo, que
bebês prematuros, eles podem ter maior risco de sangramento intracraniano, lesões em decorrência de falta de oxigênio, né? Assim como também eles podem ter maior predisposição a crises epiléticas, o que as pessoas mais conhecem como crises convulsivas. E ao longo da vida, né, a gente tem que ter atenção à questão motora, né, o desenvolvimento motor dessas crianças, questões de ordem psiquiátrica, psicológica, desse próprio desenvolvimento, linguagem, e lá no futuro até mesmo rastreio para transtornos de aprendizado. Então, assim, cada bebê único e cada um vai demandar da gente um cuidado específico aí ao longo da infância dessa criança. Por isso que é importante que haja esse acompanhamento, né, doutora? Agora, se após o nascimento for identificada alguma alteração, quais são os tratamentos que já estão disponíveis aí para ajudar logo no início da vida, para ajudar no desenvolvimento neurológico do bebê prematuro? Logo no início ali, ele já começa a passar por algum tipo de atendimento? Com toda certeza, há uma necessidade de várias mãos atendendo esse bebê, né? Então, a gente vai precisar da equipe multiprofissional. Esses bebês, eles vão precisar muito do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, né? Das especialidades médicas, como, né, por exemplo, a pneumologia. Nós vamos precisar de um suporte a depender da avaliação dessa criança. Né? Então, é uma criança que vai precisar de muitos conhecimentos científicos, várias mãos cuidando. É um atendimento que precisa ser individualizado também, né, doutora? Agora, com certeza tem gestantes acompanhando o nosso programa e eu quero saber se existem medidas preventivas que essas mulheres podem adotar para reduzir o risco de um nascimento prematuro. No início da nossa conversa, a gente já tratou aqui sobre os fatores de risco, né? Que tipo de medida a mulher pode tomar para evitar o nascimento prematuro? Bom, muita atenção no pré-natal. Né? Não faltar às consultas, fazer os exames solicitados pelo médico da assistência, de forma alguma ingerir álcool, usar cigarro, de jeito nenhum, isso é fator de risco, alimentação saudável, utilização das vitaminas que são prescritas pelo médico da assistência, controle da pressão arterial, controle da glicemia, não é? Evitar o estresse, com toda certeza, né? Passar por esse período assim mágico da vida de uma mulher com tranquilidade, não é? E qualquer sinal de alerta, procurar o médico da assistência. Se você, mamãe, é gestante de múltiplos, né? Às vezes gêmeos, há um risco maior também de prematuro, de nascimento prematuro, né? Dos riscos maiores. Então, mais atenção ainda, né? Eu acredito que algumas coisas, elas passam um pouquinho, né, do que habitualmente a gente consegue prever. Então, assim, bebês que têm alguma malformação que estejam sendo gerados também têm maior risco de parto prematuro, então, assim, já se organizar para esse parto, né? Tá certo, mas a gente não quer gerar pânico aqui também, né, doutora? Não é correto a gente dizer que todo bebê prematuro vai desenvolver algum tipo de alteração neurológica, né? Com certeza. Isso vai depender muito, né? Alguns fatores biológicos. Claro, quando a gente está aqui para conversar sobre essas coisas, é para um alerta, não é para deixar as pessoas desesperadas mesmo, não. E, assim, uma situação importante é que
na parte biológica, quanto mais novinho ele nascer, então assim, sei lá, esses bebês que nascem 28 semanas, são os prematuros extremos, né? Eles têm maior risco, assim como também é considerado o baixo peso, que também é um fator super importante. Então, bebês que nascem aí com 1 quilinho, né? Eles com certeza vão ter maior risco. Mas tudo isso deve ser acompanhado e nasceu, tá aí com a gente, o nosso dever é cuidar dessa vida e ao longo do tempo fazer um excelente acompanhamento para prevenir qualquer outro tipo de dificuldade ou problema. Com certeza. Agora, quais são as principais dificuldades, os desafios enfrentados pelos pais de bebês prematuros? Bom, inicia ali dentro das unidades de terapia intensiva neonatal, né, Wilker? Porque imagine só, você ter um bebezinho que precisa estar todo aparelhado, muitas vezes um ventilador mecânico, fazendo exames frequentemente, então assim, não podendo ser acolhido no colo inicialmente da mãe. Então isso daí já é primeiro grande desafio dessa família, né? Passar por essa dificuldade. E depois vem aí esse rastreio, esse acompanhamento. Infelizmente, a gente vive numa comunidade em que nem tudo é igualitário. Então, muitas crianças, elas não conseguem chegar a uma assistência adequada, né, de intervenção, de intervenção precoce, né, de terapias precoces. Então, aí vem mais uma etapa de muita dificuldade, que a gente tem que lutar aí para que mais centros de reabilitação e mais centros de acompanhamento dessas crianças que nascem nessa condição tenham essa possibilidade de ter acesso. Com certeza. E que as mães também tenham a possibilidade, tenham acesso ao pré-natal, porque pela sua fala, isso é essencial para a saúde desse bebê, tanto para prevenir o nascimento prematuro, quanto para evitar danos a esse bebê e a essa mãe também, né, doutora? Então, como deve ser esse acompanhamento durante a gestação? E com toda certeza, aquele documento que você informou no início da nossa conversa se refere a isso, né? A desigualdade nos vários cantos do mundo ao acesso à assistência pré-natal. A gente sabe o quanto que dentro do nosso país isso já é tão flagrante, né? E assim, fazer as consultas, exigir que essas consultas sejam feitas, exigir, né, que esteja disponível os laboratórios, assistência de imagem, né, da grávida, os ultrassons obstétricos que ajudam muito no segmento dessa gravidez, pacientes que têm aí já fatores de risco já desse próprio organismo, né? Então, assim, às vezes é uma mãe que tem uma doença crônica, suponhamos uma mãe que tem uma doença renal, por exemplo, elas devem ser referenciadas para centros de atendimento de gestantes de alto risco, né? E ter acesso aí passo acompanhamento dos sinais vitais, tudo isso é muito importante. Certo, doutor. Agora, tudo isso que você mencionou é disponibilizado pelo SUS, não é verdade? Então, a mãe, os pais desse bebê, eles devem fazer valer esse direito. Sim, com certeza. Lutar aí, né, dentro das suas cidades, conversar com gestores de saúde a respeito desse atendimento mais particular, né, que é o momento dessa mãe muito importante. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado, viu, pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação importante, principalmente para as mamães e para os papais que estão acompanhando a nossa programação nesta manhã. Tenho certeza que a gente ajudou o pessoal que está à espera de um bebezinho aí. Lembrando que a OMS classificou essa questão da prematuridade como uma emergência silenciosa, ou seja, estamos falando pouco sobre isso, estamos fazendo pouco também, então vamos nos atentar a essa causa. Obrigado por nos ajudar nessa manhã, viu? Até uma próxima. Até a próxima, obrigada pelo convite. Bom dia para vocês. Foi ótimo, bom dia. Tchau, tchau. É isso, gente, tem que ficar atento, né? São questões tão importantes que a gente precisa ter conhecimento para fazer, inclusive, valer os nossos direitos.